Daí varão de guerra, daí varoa de guerra, estamos juntos em mais uma leitura bíblica dinâmica da geração disposta a pagar o preço, 2012-3. E hoje falaremos sobre a acomodação espiritual. Quem de nós não quer estar confortável, tranquilo, só na flauta, aproveitando? A nossa carne gosta. Porém, a palavra hoje é de alerta. Alerta sobre a acomodação. Então, veremos hoje duas histórias, onde resumirei pai e filho, Davi e Salomão. Histórias que poderiam trilhar o mesmo rumo, mas tiveram fins antagônicos. E vamos ler lá no livro de 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo as últimas palavras de Davi a Salomão. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, anunciando que chegava-se o fim. Coragem, pois, e ser homem, palavra forte de Davi, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres, e por onde quer que fores. Bom conselho, guarda os mandamentos, os estatutos, os juízos, e você prosperará aonde você for. 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, uma promessa que o Senhor tinha feito a Davi, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Uma promessa forte, uma promessa grande do Senhor, porém, com condição: se os teus filhos andares nos meus caminhos, guardar os meus estatutos, os meus mandamentos. Me lembra muito quando Moisés falou a Josué, que foi o seu sucessor, né? Josué capítulo 1, ser forte e corajoso, guarda os mandamentos, não se desvia do livro da lei. Meus irmãos, como é difícil. Por que isso é muito difícil? Porque a nossa carne, ela quer acomodação, mas o nosso espírito precisa estar fortalecido. Paulo, muito sabiamente, lá em Gálatas capítulo 5, fala sobre os frutos da carne, os frutos do espírito, mas ele diz que a carne milita contra o espírito. É como se fosse uma balança. À medida que o espírito fortalece, a carne enfraquece. À medida que a carne fortalece, o espírito enfraquece. Não tem como os dois andarem juntos, para cima ou para baixo. Cada escolha que você fizer, ou se não fizer escolha, algo você está agradando, ou a sua carne ou o seu espírito. Qual você alimentará mais? E nessa história é muito interessante quando acompanhamos a vida de Davi. Davi foi um filho que, quando foi ungido, dava-se crédito aos seus irmãos mais velhos. Samuel chegou para ungí-lo, Jessé, o seu pai, achou que então seria ungido, né, os irmãos mais velhos, mas enfim, Davi foi ungido rei, tão pequeno e um pastor de ovelhas, mas Deus já levou a um treinamento. Davi nunca teve uma vida sossegada, ele já começou a ser treinado, lutou contra leão, lutou contra urso, mais adiante lutou contra o Golias, quando conhecemos, mais adiante lutou contra o próprio Saul, a quem ele tinha ajudado, depois foi perseguido, lutou contra o seu próprio filho, depois de ser rei. Enquanto o rei viveu uma vida de batalhas, uma atrás da outra, mas o que fez com que Davi, durante toda a sua vida, permanecesse fiel ao Senhor. Aquelas batalhas e aquelas guerras que ele vivia, foi o que serviu de motivação,
principalmente temor, para que ele permanecesse firme, sempre dependendo do Senhor. Uma vez ele acomodou. Era uma época, primavera, época que os reis deveriam ir para a guerra. E Davi em seu palácio estava cansado, queria tranquilidade, queria descansar, acomodar. Foi então que ele avistou aquela bela mulher, Batseba, porém ela era casada. Então adulterou, porque ela era esposa de Urias. E quando ela ficou grávida, foi uma mentira atrás da outra, porque a gente sabe que uma mentira tem que encobrir a outra. Enfim, acabou caindo, e deste casamento acabou sendo destruído, porque ele mandou Urias para a frente de batalha morrer, assassinou Urias, para então ficar com Batseba. E o profeta Natã o alertou, foi então que ele caiu na real. E aquele filho teve um fim trágico. E Davi teve consequências, porém Deus o perdoou. Ele é o homem segundo o coração de Deus. E daquele relacionamento nasceu um filho, chamado Salomão, para vermos como Deus transforma o pecado em graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, pela graça e misericórdia do Senhor, sobre a vida de Davi. Mas Davi viveu de batalhas em batalhas, de guerra em guerra, nunca acomodou ou ficou confortável. Quando isso aconteceu, caiu. Então veio Salomão, lemos a passagem onde Davi se despedia, e então o trono seria de Salomão. Salomão, ainda jovem, quando pegou o trono, logo pediu a Deus. Deus falou: pede o que quiseres, eu te darei. E Salomão então pede sabedoria e discernimento. Então Deus o dá, e dá muito mais, porque ele não pediu riquezas, ele não pediu outras coisas mais. Então Salomão teve riquezas, sabedoria, discernimento. Logo então ele já se casa com a filha de Faraó. Um possível conflito que poderia acontecer já não existe mais. Um possível inimigo já não existe mais. Salomão teve um reinado tranquilo. Tinha o templo, muitas riquezas, 1000 mulheres. Salomão tinha 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Que homem não gostaria de ter poder, como ele teve, sabedoria e discernimento, inteligência, e além disso, mulheres, dinheiro, riquezas, tudo que um homem poderia desejar, Salomão o tinha. Porém, vamos acompanhar o que aconteceu depois que ele tinha todas essas coisas e estava se aproximando o final da sua vida, onde ele já estava um pouco mais velho, lá em 1 Reis capítulo 11, 9 capítulos depois. Acompanhe comigo. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Vamos acompanhar o problema disso. Moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Então veja, meus irmãos, que ele entrou num jugo desigual. Se apegou em amor, como diz a palavra, a essas mulheres, e elas levaram à perversão do coração de Salomão. Seu pai Davi, o homem segundo o coração de Deus, que andava no Senhor, Salomão começou a se perder. Continuando a partir do 3. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. 4. Sendo já velho,
suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. Então você veja que Salomão esqueceu-se do Senhor, esqueceu-se daquele recado do seu pai, de tudo que Deus havia feito por ele, não guardou os seus estatutos, não guardou os seus juízos, seus mandamentos, e seguiu pelo seu coração. Complicado é esse nosso coração, como diz lá o profeta Jeremias, no seu capítulo 17, quem o conhecerá? Né? O coração é enganoso, porque a carne é enganosa, meus irmãos. Por isso que nós nos acomodamos. Continuando, como fora de Davi seu pai, o coração. 5. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, vamos ver depois, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Astarote, uma deusa da prostituição. É como se fosse a mulher de Baal, dos Baalins. Astarote, uma deusa da prostituição, de sacrifícios e cultos com prostituição e coisas que Deus abominava. E a Milcom, que era como se fosse o deus Molec, que também aconteciam sacrifícios de crianças, das mais sórdidas abominações que o Senhor desagradava. Salomão começou a seguir e dar espaço para que esses deuses entrassem no seu coração. Último. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor. Lembra? No capítulo 2, os alertas de Davi? Como Davi, seu pai. Então, meus irmãos, nós vemos como terminou a vida de Salomão. Um homem que teve tudo que um homem poderia ter. Conselhos, o pai, Davi, riquezas, mulheres, sabedoria. Mas isso não adiantou. Ele não foi salvo. Creio eu, pelo que diz a palavra. Portanto, meus irmãos, duas histórias, pai e filho, com fins antagônicos. Davi, uma vida de lutas, batalhas, guerras, altos e baixos, momentos com Deus, momentos de queda. E o engraçado é que a queda de Davi foi justamente quando ele se acomodou no seu palácio, foi dar uma voltinha no seu palácio, então avistou aquela mulher, Batseba, então caiu. E Salomão também caiu pelas mulheres. Porém, Salomão teve uma vida muito mais tranquila, sem muitas guerras, muitas batalhas. A sua sabedoria, a sua inteligência sempre esteve com ele, o ajudou a sair de vários problemas, encrencas. Guerras não tinha, inimigos não tinha, mas se acomodou e terminou desagradando ao Senhor, mal perante o Senhor, como diz aqui. Mas o que nós podemos aprender? Meus irmãos, talvez você busque, assim como eu também, sempre a acomodação, porque a nossa carne, ela grita pela acomodação. Nós queremos dormir mais, queremos viver em carros luxuosos, casas melhores, empregos maravilhosos, trabalhar pouco, ganhar muito, estar cercado de churrascos, praias, tantas coisas boas que a vida e Deus nos proporcionam. Porém, quando muitas vezes nos acomodamos nos bens materiais, nas coisas deste mundo, na nossa inteligência humana, lembrando de Jeremias 17 mais uma vez, maldito é o homem que confia no homem e faz o seu braço, a sua força, mas bendito é o homem cujo seu coração e a sua vida está no Senhor. E o coração de Davi estava no Senhor, mas o coração de Salomão lhe agradou as coisas deste mundo. O que tem te agradado mais?
Meus irmãos, talvez você esteja vivendo uma vida cheia de lutas, e você se pergunta até quando isso vai acabar. Mas assim como Paulo, talvez isso seja aquele espinho na carne, algo que não te deixa acomodar, não te deixa cochilar. A palavra nos diz: aqueles que estão de pé, cuidado para que não caiam. Por isso, precisamos estar sempre alertas. E às vezes este espinho na carne, essas batalhas, essas provações, essas tentações, essas dificuldades que nós vivemos na vida cristã, são o que nos deixa alerta, não nos deixa acomodar. No entanto, talvez você se encontre como Salomão, com uma vida tranquila. Problemas temos, mas tranquilo. Está cansado, não evangeliza mais, não sente Deus mais agir na sua vida. Você vai à igreja, lê a Bíblia de vez em quando, está tudo ok na sua casa, no seu casamento, está com a sua vida financeira tranquila, mas você talvez não tenha sentido mais Deus na sua vida. Meus irmãos, eu não estou querendo dizer que nós devemos ser masoquistas. Pelo contrário, nós devemos sempre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas Deus nos chama à santificação. E o que é santificação? É separação do pecado. O conselho que Davi deu a Salomão: não esqueça dos estatutos, mandamentos do Senhor, caminha neles. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo, como todos falam. Mas qual é o alvo? Os mandamentos de Cristo. Guardá-los e segui-los. Meditar neles. Portanto, meus irmãos, quando nós erramos o alvo, quando nós nos desviamos deste alvo, pecamos, nós não estamos mais nos santificando. E sem essa vida de santificação, é impossível agradar a Deus. E mais, esta vida de santificação nos lembra de que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Temos que estar junto deste mundo, mas não ser como este mundo, não tornar forma deste mundo, não vos conformeis. Conformidade não é aceitar o mundo, mas conformidade é tomar forma deste mundo. Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1, nos adverte a não andar na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, precisamos nos santificar, nos separar do pecado, nos separar das coisas deste mundo. A Bíblia diz que este mundo está posto jaz do maligno, e que nós precisamos ter bom ânimo, porque se Cristo venceu o mundo, nós também venceremos. Romanos 6, se nos assemelharmos na sua morte, também nos assemelharemos em sua ressurreição. Meus irmãos, Cristo já nos advertia, assim como Paulo: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim como Davi viveu uma vida de batalhas, uma vida cheia de tribulações, desde sua infância. Como pastor de ovelhas, Deus levava ele a tantos treinamentos. Talvez o que você não esteja vendo neste momento é que aquilo que você esteja passando é uma oportunidade de crescimento, é um treinamento, é um deserto do Senhor para te colocar como rei, como fez com Davi. E preparou ele. Salomão teve tudo o que eu e você gostaríamos de ter, mas talvez isso o levou à acomodação espiritual, e esta acomodação fez com que ele morresse espiritualmente e depois perdesse a salvação, como eu creio. Portanto, meus irmãos, precisamos nos alegrar nas tribulações, como dizem Tiago 1 e Romanos 5. E precisamos sempre nos lembrar da vida de Davi e também da vida de Salomão como alerta. A Bíblia é maravilhosa porque ela nos ensina muitos exemplos bons e maus exemplos, a qual devemos também não nos espelhar, mas aprender.
como Davi e Salomão. Seja em qualquer área, na área do seu casamento, na área da sua família, na área trabalhista, na área sentimental, na área espiritual, enfim, qualquer área. Passamos por tribulações, vamos nos alegrar, porque Cristo nos dá força. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Ele estará contigo, meu irmão, minha irmã, estará comigo. E é por isso que eu sempre o chamo de varão e varoa de guerra, porque são guerras e batalhas que vivemos, mas que não nos deixa acomodar. Vivamos na zona de desconforto, como diz no livro do Bernardinho. Para quem não sabe, sou treinador de futebol e pastor, mas neste livro do Bernardinho, técnico de vôlei, ele aborda este assunto sobre a zona de desconforto, onde a seleção brasileira, que treinava às 9 horas da manhã, quando foi campeã da Liga Mundial, ao invés de descansar e relaxar, amanhã o treino é às 8. Mas por que, se fomos campeões, vamos treinar às 8? E depois, quando foram campeões mais uma vez, vamos treinar às 7. Era uma técnica que o Bernardinho usava para que os jogadores não se acomodassem, porque quando chegamos no topo, nos acomodamos, não é verdade? É muito difícil nos mantermos no topo. Talvez seja esse o segredo da salvação. Não nos acomodarmos quando estamos firmes no Senhor, não que seja o topo, mas firmes no seu propósito, guardando os seus mandamentos e os seguindo. Mas procurarmos sempre o alvo, que é agradar a Deus, ter uma vida santificada. E por isso que precisamos, muitas vezes, orar de madrugada, visitar quando não temos vontade, ler a Bíblia quando não temos vontade, orar quando está nos faltando desejo de orar e principalmente amar ao nosso próximo quando aquele nos machuca, crucificar o nosso eu. Este é o verdadeiro evangelho, a cruz, tomar a cruz, meu irmão, minha irmã. E é isso que nós devemos fazer para que não tenhamos uma vida confortável à nossa carne, mas confortável ao nosso espírito. Desconfortável à nossa carne é o que nós precisamos lutar. Por isso, meu irmão, minha irmã, varão e varoa de guerra, vamos à guerra, porque talvez sejam ela e este espinho na carne que nos levarão durante esta vida na terra à salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, varão e varoa de guerra. Amém.